O som do cassete. Boa noite, Tudo meu bem? irmão, como Desculpa vai? a demora, Eric. Que isso, é um prazer ter você aqui. O pessoal já está aqui ansioso. É um grande Primeiramente, prazer. É que a gente, desculpa a demora, é que a gente está no estúdio e a gente está preparando algumas músicas para um show novo, secreto, surpresa. 2023 promete muita coisa boa, não é mesmo, William? E então, já agradecer por tudo que você fez, tudo que você faz e vai fazer para a Dance Music, para o Eurodance, e principalmente cultivar esse carinho aí pelos fãs. E tem fã-clube de todo lado aqui, tá? E a galera tem muitas perguntas, então vamos começar a bater um papo? Eu quero. Você falou obrigado por tudo que você fez, mas na realidade eu que quero agradecer o Brasil, o público, os fãs que me acompanham desde o começo, que vejo que é um público muito fiel, né? A sonoridade, a época, e vamos dizer que crescemos juntos, né? Um Isso. pedaço de vida juntos, então é muito gratificante para mim, para toda a equipe que trabalha comigo, realmente um presente do público. Quando a gente faz um show, ver tanta emoção, alegria, uma mistura, né, de emoção, alegria, tem pessoas que choram, tem pessoas que pulam, né, é maravilhoso para nós. Você é muito querido, William, e você fez parte aí, continua fazendo parte do W, da trilha sonora da nossa vida. E tem muitas informações aí meio desencontradas na internet, eu acho que a gente vai poder sanar aqui hoje com você. É fato que você nasceu em Londres, na Inglaterra, e depois você se mudou para a Itália. Você fez essa mudança pela música. Lá em Londres, a música fazia parte da sua vida, ela já estava presente. Conta aí dessa mudança e dessa sua vida lá em Londres, que respira música e respira cultura. Quando eu era jovem, vamos começar. Quando eu era jovem, eu teve, com 15 anos, que me mudar para a Itália porque meus pais se separaram. O único motivo foi isso mesmo. A minha mudança para a Itália foi devido à separação, né, dos meus pais. Minha mãe era italiana, meu pai inglês indiano. Olha. Né? Mas já com uns 13, 14 anos, em Londres, vamos dizer que eu, como posso dizer, eu imaginei esse sonho, que era um sonho de um adolescente com 13 anos, a não ser que você não é o Michael Jackson, que já estava famoso com, sei lá, 8. Tipo, já comecei a pensar nesse sonho, que consegui realmente depois colocar na prática na Itália, quando era um pouco mais velho, porque com 18 anos, 19 anos, comecei na Itália a fazer os meus primeiros demos em estúdios muito pequenos, né? Para começar a buscar, ir em busca desse sonho, mas era realmente um sonho vivido, inclusive, com, é óbvio, o querer, mas com a leveza de um, vamos dizer, adolescente um pouco sem muita noção, no sentido que não era, vou fazer isso porque vou estourar, porque vou ganhar dinheiro, porque não sei o quê. Era realmente por prazer de, vamos fazer uma coisa que música é minha paixão, sempre foi, vamos, sem esse estresse, o asilo de, tem que ficar famoso. Não era isso. Era o prazer de tentar fazer alguma coisa para, como se fala? Satisfazer, sabe? Sua alma, exato. Aconteceu naturalmente, então, tudo isso, esse estouro todo. E por falar em vida, né, antes do W, você, em 1988, lançou It's the Summertime e 1880 to Mandela. Sim.
Eu tive o prazer de escutar o It's a Summertime, mas não escutei ainda o Mandela. Conta como foi essa produção, foi antes do W. Muita gente não conhece esse single. Essa vou ser muito sincero, né? It's the Summertime eu nunca gostei muito. Eu tive a oportunidade, a única coisa, não é para arrogância nem nada, mas eu escrevi, vamos dizer, o verso, a estrofe da música, mas eles não me deixaram escrever o refrão da música. Eu não gosto muito do refrão da música. O 88 do Mandela é uma grande homenagem ao Mandela, porque foi justamente naquela época, naquele ano, que ele foi logo depois que ele foi libertado da prisão, que ele ficou na prisão, não sei, por mais de 20 anos, ou mais de quase 30, né? Então foi uma grande homenagem, obviamente, a uma grande personagem. Gosto mais desse lado B dessa música. Só que It's the Summertime foi uma música incrível, porque tocou em uma rádio, da Itália, tá? Então, como você pode notar, não foi um grande sucesso, mas por o fato que tocou em uma rádio, não me pergunta, porque não entendi até agora. Eu fui chamado a fazer o festival mais importante de música na Itália, né? Era um formato italiano, chamado Festival Bar. Sim. E não sei porquê, a minha música não estourou, mas por algum motivo estranho, eu fui chamado a participar. E tinha todos os maiores sucessos de 88 do mundo inteiro, da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? E dentro do festival só tinha os nomes maiores, junto com eu, que ninguém conhecia, né? Que já era estranho, né? Tudo isso. Então, esse Summertime, todo esse papo, por quê? Só para dizer que essa música que não tocou em lugar nenhum, só tocou em uma rádio, fui chamado para fazer... Catapultou para fui chamado para fazer um festival da Itália, que era na TV, inclusive. Sim. Isso foi em 1988. Mas o mais estranho de todos, de tudo que eu contei até agora, foi que em 1991, um cara me ligou no telefone, não tinha celular na época, um cara me ligou em casa. Era 1991. 3 anos depois, o cara me liga dizendo: eu vi você na TV. Olha. Eu sou um produtor, gostaria de te chamar para trabalhar comigo. Ele era nada mais, nada menos que o meu produtor, Roberto Zanetti, com o qual eu comecei a trabalhar, que é o produtor do Please Don't Go, e com o qual a minha carreira começou. Então, é inacreditável como aquela música que você citou, It's the Summertime, né, foi uma semente, outra semente, outra semente, para chegar de forma totalmente sem nenhuma lógica, né? Ou seja, eu fiz uma coisa que não estourou, fui para a TV, acabou. Como a minha carreira começou, eu já tinha acabado, né? No dia seguinte da TV, tipo, beleza. Cadê o Gil para ouvir isso? Não. Aí, milagrosamente, 3 anos depois, me liga um cara e fala: não, quero trabalhar com você. Mas como assim? Não, porque eu lembro de você naquela programa que passou, não sei o quê, achei muito interessante. Tá bom. A gente começou a trabalhar, depois de um mês, a gente estourou no mundo inteiro. Com Please Don't Go. Não sabia desse detalhe, porque a gente pensa, eu imaginava que Please Don't Go, o W, na verdade, na internet tem, que era uma banda que começou em 1985 e depois foi chamada pelos Zanetti. Não, essas são as informações da internet. O porquê tem lá a data de 85, o único motivo é que em 85, então com 20 anos, eu tinha 20 anos em 85, comecei a fazer os meus demos
nos estúdios, como estava te contando, Sim. que finalmente coloquei em prática, que nem as pessoas fazem hoje, né? Os jovens hoje, os jovens artistas, o artista que ainda não estourou, o que ele faz? Ele começa a compor, escrever, ele é obrigado a ir para um estúdio, né? Para colocar na prática a música que ele escreveu ou a coisa que ele tem na cabeça, né? Então que foi a música, isso. porque a música, obviamente, não é só escrever a música. Tem a parte também do arranjo, né? Que leva... né? É tudo um processo, né? Uhum. Às vezes a música, por exemplo, às vezes você percebe que a música é boa, mas às vezes você não está conseguindo acertar o arranjo. Isso. Entendeu? Então, por isso que o estúdio tem um lado muito interessante, né? Porque é realmente o momento da criação, né? Da criação às vezes até da frustração, da dificuldade, mas é um momento mágico, né? Se dá certo, realmente, às vezes você consegue reverter uma coisa que não está dando certo, uma coisa que está dando certo, puta, sabe? Tipo, consegui abrir, né? Achei a chave e consegui abrir agora a porta. Isso. Então você já respondeu até uma pergunta minha, como que o Zanetti chegou até você, então o Robic chegou através de você, com It's the Summertime Festival Bar, que você se apresentou futuramente, né, depois aí desse, entre aspas, fracasso. Depois do estouro do Please Don't Go. E também do primeiro álbum. Como que foi isso para você? Porque você não tinha aquela gana, mas aconteceu e aconteceu no mundo inteiro. Como foi esse processo do primeiro CD, trabalhar com o Robix e ter toda essa visibilidade? Olha, foi essa pergunta que você está me fazendo agora, é um papo, inclusive, que eu nem lembro, mas eu falei justamente isso com um amigo 2 dias atrás. Foi exatamente assim. A gente gravou, na realidade, com o Roberto, que não foi a primeira música, tá? Mas não vou entrar nem nesses detalhes, senão vai render. Vamos terminar amanhã. Vamos dizer que comecei a trabalhar com o Roberto e depois de um mês, Please Don't Go tinha estourado no mundo inteiro. Aí ele virou para mim e falou, olha, é o seguinte, a gente tem um mês de tempo para gravar um álbum. Nossa. Praticamente, tipo, foi se vira. Me passa todas as músicas que você tem. Porque nós temos que gravar um álbum em um mês. Eu, tipo, como? Que a gente está estourado, estou indo, né, para os shows na Europa inteira. Ele falou, a gente trabalha segunda, terça, quarta e quinta. Aí eu tive que deixar alguns músicos no estúdio de confiança. Ao jabá. Neto, abração, velho. Eu resgatei todos os demos que eu tinha, todas as coisas que eu tinha. Senta aqui, Gino, Will. Praticamente tudo aquela... Como você fala? Tudo que você faz antes da fama, né? Que ninguém sabe, que ninguém dá bola, que não sei o quê. Eu consegui resgatar 4 ou 5 músicas que eu achei um pouco acima da média. E falei com o meu produtor, que era o Roberto. Ele falou, tá bom. Tipo, qualquer coisa que eu falava para ele, essa música, ele falava, tá bom. Porque não tinha como passar do prazo de um mês o álbum, porque na hora que o Please Don't Go estourou, em um país e depois, logo em seguida, em outro país, tipo, ele já tinha a percepção que ia virar uma bola de neve, porque as gravadoras estão falando, olha, aqui vai ser número 1. Aí ele chegou e me falou, temos um mês, porque as gravadoras do mundo inteiro querem o álbum, porque a gente tem que vender o álbum agora. E agora a gente está estourado. Isso. Aí, por exemplo, qual que foi uma música que eu tinha escrito muitos anos antes da fama, era Looking at My Girl. Olha, um estouro, né? Uma então, febre. aquele momento que você acha, estou perdendo meu tempo, aqui ninguém me dá bola,
E 2 ou 3 anos depois, falar, vou gravar no que, Michael? Pronto. Isso. E foi uma febre, foi um sucesso aqui no Brasil, nem se fala. E qual foi seu primeiro show, sua primeira vez no Brasil? Foi durante essa febre aí do Please Don't Go e do primeiro álbum? E como que foi isso? Sua experiência com o Brasil? Tô aqui. A gente estourou em 92. Só que a agenda estava tão lotada que a gente só pode, pela primeira vez, ir para o Brasil no finalzinho de 93. Então, praticamente, quase 1 ano e meio, quase 2 depois do estouro, né? Mas, obviamente, Please Don't Go, graças a Deus, não sei porquê, mas durou anos estourado, né? Sim. Então, quando a gente chegou aqui, era como voltar no tempo, né? De 1 ano e 2 anos, né? Não, foi inacreditável, foi uma febre logo de cara, né? O Brasil realmente chocou a gente logo de cara, porque, tipo, na Europa tudo bem, tá tudo mais ou menos próximo, né? Agora, quando você sai da Europa, você não sabe muito o que esperar, né? Isso. E a gente não sabia também que o álbum, muitas faixas do álbum estavam estouradas, né? Tipo, quando a gente chegou aqui, Look at My Girl, por exemplo, que foi uma grande surpresa, não sei se foi Brasil inteiro, mas acho que sim, mas no Rio, por exemplo, Look at My Girl foi tão forte quase quanto Please Don't Go, entendeu? Então, para nós foi tipo, o que está acontecendo aqui? Quase o CD todo, né? Foi na rádio. Exato. A gente não estava entendendo nada, porque europeu, por exemplo, liga muito para os singles que você lança, e às vezes não fica muito ouvindo as outras faixas, né? Não dá muita, né, atenção. Mas aqui a gente percebeu que realmente o público brasileiro estava dando uma atenção maior, e também coisa que não existia na Europa, que eram as novelas. Sim. Aqui do Brasil deram muita visibilidade, né, divulgaram muito algumas músicas que, sem a ajuda da novela, né, com certeza, né, Mas você imaginou que você ia ter essa relação tão forte com o Brasil na primeira vez, ou isso veio depois de anos? Não, nunca imaginei, porque o nosso produtor Roberto Zanetti, quer que eu falo o que ele falou? Falou, vocês vão para o Brasil uma vez, depois nunca mais. Que isso? Aí quem que apareceu, William? Aqui, ó. Quem que me surge? Aqui, ó. Aí o Gino falou assim, não concordo. Mas conta aí como que apareceu o Gino na sua vida e tá até hoje, nunca mais saiu. Foi durante essa primeira tour. Conta aí pra gente, Gino, e conta também, William, como que foi esse casamento que tá aí até hoje, né? Foi dessa primeira turnê. Conta aí pra gente como que foi Gino incorporar aí ao W. Agora, eu vou falar uma frase, depois eu vou deixar ele falar. Ele falou isso, né, uma vez. Então, eu quero falar tudo. Ele esperou eu fazer sucesso para ele entrar na banda. Tá? Entendi. Boa noite, Gino. Boa noite, tudo bem? Prazer falar com vocês, mais uma vez aí. Tudo bem com você? Tudo bem com a galera aí? Tudo bem? Tudo bem. Bom, a minha história com o William é até meio engraçada, né? Porque, na realidade, muito antes de eu conhecer o William, quando ele estava fazendo, acho que talvez um dos primeiros shows aqui no Olímpia, em São Paulo, sim, um dos empresários que estava trazendo ele eram os Sameres, né? Os irmãos Sameres que estavam fazendo o show. E eu lembro perfeitamente de estar na minha casa, era uma sexta-feira à tarde, e eles me telefonaram e falaram assim para mim: Gino, você precisa me salvar aqui porque eu estou numa enroscada. Eu peguei e falei, mas o que está acontecendo? Não, a gente contratou um pessoal da Itália, uma banda da Itália. Cara, isso aqui vai estar entupido de gente. A gente não tem muita noção do que vai acontecer. O pior, eles estão em 3 pessoas para fazer um show aqui no Olímpia. Então a gente precisaria montar uma banda grande para fazer o show no Olímpia.
E o William nem sabia dessa história, ele nem sabe, porque depois eu comentei com ele, ele falou, mas eu não estava nem sabendo disso. Aí ele me falou, olha, até essa banda aqui, W, não sei o que, ele me mandou. A gente tinha quatro. Quatro. Batera, 2 teclados, eu, porque a gente não tinha noção do tamanho. Ele pegou e falou, preciso botar gente, porque o negócio lá é muito Faltou pequeno. guitarra, né? Ele queria botar guitarra, queria botar metal, menina cantando, ele queria dar uma incrementada, né? Aí eu falei para ele, olha, sexta-feira, quando é que é o show? Eu não conheço o cara, você quer que eu vá lá e vá tocar e tirar as músicas? Não, você tem que me ajudar, não é só você, mais 3 pessoas. Eu falei, olha, Nossa. você me desculpa, eu não vou, né? Não... Ou seja, ele recusou. Mas Nossa! primeiro que não tinha cabimento, né? Mesma coisa, imagina tá chegando um artista, ele põe lá 3, 4 pessoas do Brasil para tocar junto, sem não ter intimidade nenhuma, tirar as músicas. Quando vai ser o ensaio? A gente marca aqui meia hora antes na passagem de som. Nossa. Eu peguei e falei, olha, não vai dar certo. E eu não fui, né? Passaram uns anos, né? E aí eu comecei a trabalhar com uma gravadora, que era a Spotlight, que era a gravadora do William. Sim. E aí a gente acabou se conhecendo através da própria gravadora, do Cristóvão, que era um dos presidentes da gravadora, que tinha estúdio comigo aqui em parceria. Aí a gente começou a trabalhar junto, né? Depois que eu conheci o William, né? Ele logo virou corintiano também. Estou falando isso porque eu sei como funciona aqui no Brasil, que eu não tenho nenhum time de clube do Brasil. Não? Vai estar certo. E aí a gente começou a trabalhar junto. Estamos juntos até hoje aqui. Isso foi em 95? 95, mas 94, 95. Respeito todos os times, tem grande jogador. Em todos os times sempre teve, né? Zico, Pelé, Rivelino, são todos times diferentes. Então, respeito todos. Isso, e aí você participou, então, a partir de então, agora você é W, vamos vestir a camisa, e participou também do processo de composição e de criação, ou isso foi feito lá na Itália? Como que era feita essa produção do W, que agora, bem dizer, é bem feita aqui no Brasil, né? Como que era nessa época? Não é feita aqui no Brasil, a gente tem uma parceria, a gente trabalha um pouco aqui no Brasil, um pouco fora, né? A gente tem o Marco Canepa, que é um engenheiro fantástico, um produtor, que já trabalhou com também grandes artistas lá de fora. Então, a gente tem essa parceria e trabalha junto, né? Algumas coisas a gente faz aqui, outras coisas fazem lá. Inclusive, isso é sensacional, porque a gente uniu 2 estúdios, praticamente, né? Que massa! Então é legal porque, né? Tem mais cabeças, mais mãos, mais, sabe... Isso reflete também na sonoridade, né, e na produção. E depois que o Gino entrou, William, como que foi colocar esse brasileiro aí nesse sangue italiano? Como que ele é mais italiano se comportou? Gino Martini, não preciso falar mais nada. Isso. Mas ele teve também, vocês também aí, como que foi depois dessa junção? Como foi nos próximos álbuns, nos shows? Como que foi depois do Gino, principalmente aqui no Brasil, né? Porque acaba que... Foi muito legal, tipo, finalmente ter um apoio de confiança, um amigo, um produtor de super bom gosto, um guitarrista excepcional, um estúdio muito top, já pensado talvez mais por um som... Ele fazia um pouco de tudo, né? Mas eu acho que já estava bem estruturado para um som pop. Exato. E eu, antes do William, já trabalhava com dance music, né? Já tinha feito várias turnês de vários artistas aqui, 1414, Black for White, Martha Wash, Nick French, Undercover, Thalissa. Então, todos esses artistas eu tive que, segundo o William, tive que passar por todos esses para chegar lá. Entendeu? Entendi. E você trabalhava com... Para disputar a final, não tem que... se preparar. Para chegar na final, precisa, né?
Se Então, preparar, que trabalhei massa. eu trabalhei com toda essa turma, né? Que me deu também uma boa bagagem, né? Também para quando apareceu o convite do William, eu já estava preparado. E isso acaba que Porque esse arte. não sei hoje. Hoje o cenário mudou muito, né? O brasileiro, hoje, nos últimos, sei lá, 10 anos, né? Só ver a molecada, o filho do Gino é o Bruno, que obviamente todo mundo conhece, um DJ de fama internacional. Hoje, mexer com música eletrônica é mais comum. O público brasileiro se acostumou muito, né? Um monte de festivais, de tanto brasileiros como de fora. Mas na nossa época, não tinha muita gente, muitos estúdios. Talvez não tinha nenhum estúdio. Na nossa época, nos anos 90, que estúdio brasileiro que estava mexendo de verdade com música eletrônica. Talvez o Gino era já o único que estava, né, mexendo já com esse som, porque não era uma coisa... A música eletrônica nessa época não era uma coisa já típica do Brasil, não. O Brasil justamente tinha outros estilos típicos daqui, né? Isso. Os anos 90 foi talvez um pouco o começo, né, disso para o Brasil, né? Isso, e você... O público começar a ouvir essa onda de fora, graças a Deus, né? E você estava no olho do furacão, né? Você começou na Divoar, começou com o Robix, que além de você, Ice MC, Alexa, Corona, e você viveu o ano 90 inteiro em destaque, no ano 2000 também, mas você viveu todo esse Eurodance, né? Tudo de bom que a Europa exportou, e conseguiu atravessar a década de 90 e tá aí até hoje, né? Como que foi a década de 90 do Eurodance? Como que era aquilo? Era precária a produção? Era rentável? O público? Conta um pouco aqui como que era para você o Eurodance e o dance da década de 90. Vou ser muito sincero, não sei se hoje esse rola, não sei, acho que tinha muita coisa boa, na época, muito bem feita, mas também tinha muita coisa ruim. Mas ruim. Eu não sei se hoje o ruim é tão ruim como era antigamente. Não sei porque os recursos também, né? Isso, era difícil, né? Ter acesso ao estúdio. Gravar era muito caro. Mas eu posso fazer uma correção? Porque o Eric ele enfatiza muito no Eurodance. E eu não vejo o W como um artista nichado no Eurodance. Porque ele vai pro pop. Isso. Tudo que tá ali massivo na boca do povo já não é mais nichado. É aberto. Então eu considero o W, a banda no geral, um artista pop. Isso, principalmente na década de 2000. Não é uma bronca, é um adendo. Na década de 2000, principalmente. Eu não sei, nem sei como as pessoas me vejam. Eu acho que o lado... Porque, eu vou falar uma coisa. Os fanáticos do Eurodance, quando você faz uma coisa um pouquinho diferente, eles falam, não tá fazendo, essa música não é legal. Agora, quem curtiu, por exemplo, sei lá, Look at My Girl ou She's Beautiful, talvez gosta mais daquelas músicas mais românticas que uma coisa mais paulada, sabe? Então, é difícil, né? É difícil, tipo... O que a gente faz? Tenta fazer o nosso melhor. Depois o público realmente que né, decide das etiquetas, mas a gente tenta fazer o nosso melhor, o que vem na cabeça naquele momento também. Isso, o W teve também esse Eurodance, aquele bumbo característico, aqueles sintetizadores. Teve também essa pegada lenta que entrou nas trilhas sonoras, que embalou vários amores. E você também, né, com os projetos paralelos. E na década de 2000, a gente falou da década de 90, 2000, vocês viraram a página. Teve as suas parcerias também com DJ Ross, com House Boulevard também. Sim. E aquele DVD ao vivo, né, que até que o Gino mostrou, mostra essa pegada bem pop. Né? Como foi o 2000 para o W, os anos 2000? E principalmente para você, né, William, que se aventurou também. Não foi, obviamente, vou ser muito sincero, não foi no começo fácil. Por quê?
Porque quando você troca a década, o que acontece, pelo menos na Europa, né? Eles adoram fazer isso. Ah, você é dos anos 90, então nós estamos em 2000, você é velho. Você já tem que, como posso falar? Aposentar? Não aposentar. É tipo, pular o obstáculo, né? Você está já colocando lá, tipo, você não começa do zero, você começa do menos 10, né? Porque você é dessa época, agora tem os novos, então o que você tem que fazer? Você tem que provar que você é a altura, né? Sim. Né? É difícil, porque você já tem um pezinho atrás, mas graças a Deus, né? A gente, né, entre aspas, né, demonstrou que a gente, né, acho, espero, com mérito, conseguiu continuar, né, o nosso trabalho com respeito do meio, né? Isso. Né, E principalmente vocês tinham uma comunicação muito boa com a Spotlight e depois já migraram para a Building Records também, que teve uma força muito grande na década de Sim. 2000. E vocês participaram aí do Planet Pop, vocês gravaram um DVD, você se aventurou com o DJ Ross, que foi sucesso mundial, assim também como o House Boulevard. Gino, você também participou do House Boulevard? Participei, sim. Fizemos tudo literalmente aqui foi tudo feito aqui no Brasil mesmo. Pois é, conta aí, porque a gente também tem uma galera grande da década de 90, mas tem os fãs de 2000. Deixa eu falar uma coisa, porque senão as pessoas vão achar que... só para terminar, porque eu estava falando de 2000 que você fez, porque tem muitas pessoas dos anos 90, muitos artistas, que não lançaram mais nada, mas não porque não tentaram, porque às vezes eles lançaram, ninguém tocou, então ninguém sabe, entendeu? Então quando eu falo que a gente ganhou respeito, porque justamente tipo, você lançou, beleza, vou tocar, beleza, gostei, beleza, entrou na parada. Então, sim, é só para... que não é que eu sei, sem citar nomes nem nada, mas, obviamente, muitos artistas dos anos 90 tentaram lançar coisas que depois não reverteu em nada. Desculpa, gente. E o House Boulevard? O House Boulevard foi um projeto que nasceu aqui no estúdio. A gente começou escrevendo uma faixa e chegamos à conclusão que a faixa era mais para o vocal feminino do que para o William cantar. Aí a gente procurou uma menina, né? Vários, né? Esse é o... Como posso falar? É o da nossa vida, né? No sentido que não é fácil achar às vezes as pessoas certas, as meninas. E a gente sempre quis, eu enchi o saco dele, nós temos que botar uma brasileira, vamos botar uma brasileira. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Deve. A gente está lançando, não sei se você sabe, a Japa do W. Sim. Né, que é um projeto novo, que vai estar fazendo um monte de show. Sabe quem que a gente chamou para cantar essa faixa? Quem? A Japa. A Japa? O que aconteceu? Ela falou? Não me interessa. Mentira! Que isso? Exato. Então você me entende quando eu falo. Não é fácil trabalhar com as meninas às vezes. Né? Não, e o próprio, quando a gente terminou a faixa, depois teve até a colaboração do Tom Hopkins, que ajudou na batida, tudo aqui. Quando a gente foi mostrar na gravadora, a própria Building Exato. Falou, putz, mais ou menos. Essa música, eu não sei se a gente falou, você tem vou certeza? lançar mais ou menos. Vou lançar, mas eu acho que não vai dar certo. Nossa. Foi a música do ano. A música foi para duas novelas. Beleza Pura e Caminho das Índias. Foi uma coisa. E quando a gente faz o nosso show, que a gente dá um destaque para a menina, a casa ainda continua, né, vindo, assim, como se fala, para baixo. Né? Realmente virou um clássico. Né? Virou um clássico maravilhoso, teve outros sucessos também. E você, como foi você ficar no backstage? Porque você está acostumado, William, ficar só no vocal, claro que também ajuda na composição, mas ficar só na composição, na produção. Como que foi para você? Foi tranquilo?
Não, foi legal, foi muito legal. Acho que é um aspecto interessante para mim, para o Gino. Às vezes, sair um pouco do nosso cotidiano para fazer uma coisa, sei lá, para uma outra pessoa, um outro projeto. Acho que, como se fala, dá um estímulo legal. É legal, às vezes, né, dar um desliga para fazer outra coisa. E agora falando sobre década de 2010, assim, vocês focaram bastante, claro que vocês sempre faziam shows e tudo mais, nos shows, né? Tanto é que hoje vocês focam bastante nos shows, a agenda lotada e formato do show, como que foi tá sendo, né? Continua sendo essa rotina de shows e continua naquele que a turnê sanduíche, metade Brasil, metade Europa, como que tá esse show? A primeira coisa que a gente gostaria de explicar para você e para todos os fãs é que a gente teve uma política nesses últimos 3 anos, principalmente pós-pandemia, de poder realizar o maior número de shows possíveis, claro, mesmo em locais, às vezes, que a gente sentia que não havia condição. Mas por uma questão de respeito ao público, por uma questão de poder chegar em alguns lugares e poder estar junto com o público, com os fãs, que a gente às vezes deve um pouquinho isso, né? Às pessoas, né? Então, a gente procurou trabalhar mais em fazer bastante show e foi uma época que a gente praticamente viajou o Brasil inteiro numa loucura de 2, 3 shows por semana, em vários formatos, com banda completa, shows enormes, shows pequenos. Então, a gente passou por esse período, agora a gente começou a dar uma desacelerada um pouquinho. Estamos preparando um novo projeto, preparando novas coisas para lançar, né, novas músicas. Então, e logo a gente tem uma surpresa para todo mundo. Galera, então fique ligado. E antes de eu ir aqui para o chat, a galera tá aqui esvoraçada, eu quero perguntar sobre isso, sobre o futuro, o que está vindo aí, também sobre a última participação com o Rodrigo Teaser e You Always On The One. Conta aí sobre esse single e também o que o povo pode esperar para 2023 e também lançamentos, shows e afins. Na realidade, a gente nem lançou, mas nós não lançamos essa música ainda de verdade, não trabalhamos ainda essa música de verdade, porque começou como se fala, a cruzar um monte de coisas, né? Que surgiram. A gente já estava com o álbum pronto para lançar, a gente esperou, porque nesse meio tempo entrou uma outra coisa que a gente não quer dizer muito, então a gente vai ter que dar uma misturada geral, né, nos projetos, devido a uma coisa que, se Deus quiser, vai acontecer em maio. E nós estamos, eu acho, muito felizes com o que está acontecendo, né, por enquanto. Nesse projeto novo, vamos pegar algumas músicas que eram nesse novo álbum que ia ser lançado, que a gente acabou não lançando, vamos misturar com outro projeto. Então é difícil de explicar muito, porque a gente quer que fique mais uma conotação surpresa, né? Então eu não posso falar muito. Você já contou praticamente tudo. Não. Ele está falando assim porque ele ouviu, então ele sabe. Isso. Que vai rolar. Então olha, gente, não dá para abrir a boca, mas vou falar uma coisa. É um projeto que quem estiver presente vai do sorriso, as lágrimas, a emoção. É um projeto que está muito fora da curva. Os fãs a ideia é justamente essa, surpreender os fãs raiz verdadeiro do W e trazer... enfim, eu não vou falar nada mais, porque senão eu vou acabar entregando o que é o projeto. Eu fiquei extremamente emocionado lá embaixo, ele viu... Imagino. Mas isso é muito corajoso. Ele fez algumas coisas que realmente eu não esperava. E olha que a gente tá falando de um cara que gravou Please Don't Go, Look at My Girl, She's Beautiful, Run to Me, que assim, a nata da nata do clássico. E aí, de repente, ele me vem com uma outra surpresa
que, com outras palavras, a grosso modo, é um soco. É um soco, porque assim, quando eu ouvi hoje, eu não acreditei. É isso que eu quero. Para nós é um desafio. Quem escuta tem que virar um elemento surpresa. Sim. Agora, você pode gostar, não gostar, mas tem que ter um elemento surpresa. Como não gostar? Não, cada um tem a própria opinião, a gente respeita qualquer opinião, né? Não, então vamos ficar ligado aí nas redes sociais do W, das novidades, e que 2023 vai passar em branco, vai ter muita coisa boa. É que prestando atenção no Giro falando e no William falando, que os mais atentos vão perceber que saiu vários spoilers. Saiu vários. Sim. Vários spoilers. Vocês deram vários spoilers aqui. Então quem for esperto vai matar a charada muito rápido. Depois nós vamos assistir junto a entrevista. Vamos falar assim, tá vendo, Giro, o que você fez? Tá vendo, William? Não, acho que é mais, não. Mas o pessoal tá aberto então você já tem e ansioso para tudo isso. E a galera tá aqui, ó. A Grazi manda um beijo, William. Fã há 30 anos. Eu sei. Não, tem um monte de pessoas. Eu quero agradecer cada um de vocês. Eu sei que a gente tem, graças a Deus, um público enorme, espalhado para o Brasil inteiro. Sou muito grato, porque realmente foi uma relação, vamos dizer, desde os anos 90 até hoje. Me emociona, eu vejo as pessoas emocionadas, às vezes não consigo nem entender direito, né, porque às vezes é muito forte mesmo da pessoa que está lá assistindo o show, mas não tenho palavras para agradecer essa conexão. É realmente, né, a gente faz música para nós e para eles, né? Isso, tem o Elvis aqui perguntando onde foi o melhor show. Vamos citar aqui no Brasil, seu melhor show no Brasil e qual foi o pior. Acho difícil falar o pior, mas vamos falar qual foi o melhor show, melhor arena, melhor público, melhor repertório que te marcou. Eu tava lá, hein? Eu tava lá. Ele quer que eu fale o show que ele contratou, entendeu? Sim. O lugar que ele contratou. Eu estive lá. Né? Fala você, então. Não. Assim, antes de eu trabalhar com o W, eu era contratante. E aí eu faço show em Caieiras. O Clube 90 eu fazia em Caieiras. E eu fui lá no vídeo dele, ó. É muito difícil falar um show, né? Porque é muito injusto, né? No sentido que eu tenho que falar todos os shows, porque em qualquer show o público é diferente. Então, se a pessoa está vivendo uma emoção, uma pessoa do público está... para mim já vale a pena estar naquele palco, naquela cidade, etc, maravilhoso. Agora, eu posso citar dois, mas não pelo fato do show em si, ou do público, de alguma coisa, porque não sei o que. Eu posso citar o nosso maior público, se quiser, sim, né, de um show, que aí marca porque é o recorde de público, e uma coisa completamente fora do nosso padrão, né, que você não espera. Eu, como W, não esperava. Então, foi Uberaba em 96, que foi 60 mil pessoas. Exato, porque foi lugar fechado, foi lugar fechado. Acho que nenhum artista dos anos 90 de Eurodance no Brasil conseguiu 60 mil pessoas para si. Tipo, não tinha, era o show do W, acabou. Entendeu? Era show fechado ou aberto? Aberto. Nossa, mas reunir 60 mil pessoas? 60 mil pessoas. Nossa, passei. Quando eu subi lá... Não, nenhum artista do gênero da época não conseguia. Mas também, Eric, a cada 15 dias o William estava na Xuxa, estava no Faustão, no Gugu. Todos. Né? Todos. Tava super estou muito grato também, nas rádios. porque a TV também ajudou muito, obviamente, a divulgação. Né? Tipo, sei lá, quando você está em um festival de música eletrônica, que seja, que tem 20 mil pessoas, 30 mil, ou até 60 mil pessoas, tem festival com 60 mil pessoas.
tem um line-up de artistas diferentes, Sim. tem 15, 20, né? Agora, 60 mil, quando eu pisei no palco, só para mim, eu me senti YouTube. Imagina. Mas é verdade. E quando a gente terminou o show, a sensação era, nossa, mas como assim, já acabou? 1h30 de show que a gente fez, parecia 15 minutos. 15 minutos. A sensação era, eu não sei, era, sei lá, realmente era como estar em um estádio lotado, a sensação era realmente essa. Entendeu? Não, Os eu passaportes imagino. era um negócio absurdo. E o outro show muito diferente para nós foi quando alguém chamou a gente para puxar o trio elétrico em Salvador. Com, se não me engano, Ivete Sangalo na frente, Cláudia Leite atrás, a gente no meio, né? É aí o show em cima do trio. Nossa, uma energia muito, muito diferente, né? Para mim era a primeira, é única, né? Eu acho que foi a única, a gente com certeza, a única banda que em cima de um trio elétrico fazendo o circuito, né? Porque os DJs que foram chamados, não sei o que, blá, blá, depois, porque acho que até então, nem lembro o ano exato, não sei se era 2008, 9, 10, não sei, não lembro. Mas a gente quebrou a barreira. Não tinha estrangeiro. Hoje em dia, os DJs depois foram chamados para fazer show no camarote, não sei o que, mas tanto que a gente pisar lá tinha uma parte a favor, mas tinha uma parte que não estava gostando muito, né? Os mais tradicionais que queriam só aquele tipo de som, né? Então, tipo assim, tá pisando na área deles, né? Entendeu? Isso. Então foi um negócio tipo, mas graças a Deus fui muito bem aceito. Foi maravilhosa a experiência, né? Para nós foi uma emoção gigantesca, porque realmente participar de uma coisa tão brasileira com o nosso som foi realmente né? A gente tem que agradecer porque a gente teve a oportunidade, deram a chance, né? Isso. Então, nisso, com certeza, a gente, no Carnaval de Salvador, com certeza, eu acho que a gente foi meio pioneiro, né? De abrir também que pudesse rolar também no Carnaval de Salvador, talvez um outro tipo de som também, fora, obviamente, o som tradicional, né, do Carnaval. Isso. A Elaine Oliver, ela, acredito que vocês conhecem ela bem, né, que ela é de Curitiba e tá super à frente aí dos fã-clubes. Tá pedindo para contar a história do Maurício Manielli, que você que descobriu ele, o que foi essa história do Maurício Manielli? O Gino vai contar, eu posso depois falar um pouquinho mais dele. Não, na realidade, o Maurício Manielli era o nosso tecladista, né? Trabalhou muito tempo com a gente, trabalhou comigo junto com a Alex e alguns outros artistas, ficou um tempo aqui no DBU, cheguei a gravar algumas faixas com ele também, tudo, gente boa. A gente deseja muito sucesso para ele. Isso, pode falar. Não, é que eu aconselhei o Maurício para minha gravadora. Eu falei, olha, tem um cara de talento aqui, eu acho que ele merece, vai estourar. O gravador me falou, não interessa. Olha, para você ver, sempre tem uma negação, né, na história da Boyu. Não quero agora, mas depois... Depois deu certo, né? Graças a Deus. Isso. Tem aqui Patrícia Rodrigues. Aqui, sou Patrícia, super fã do Boyu, de Divinópolis. Manda um abraço para mim, aniversário meu é dia 17, te amo. Manda um beijo aí. Quero te conhecer pessoalmente. O William que esteve em Divinópolis. Patrícia, eu vou falar uma coisa para você. Não sei se você está conectada agora. Você nasceu dia 17/1, se eu não me engano, você nasceu o mesmo dia que o meu ídolo. O único ídolo que eu tenho na vida nasceu 17/1, que é o Muhammad Ali, que é um boxeador dos anos 60, né? Que obviamente é um cara que foi muito além do boxe, é uma pessoa que eu adoro. Então, você nasceu no mesmo dia. Então, Patrícia, né? Parabéns. E não vou esquecer dessa data. E é capricorniano ainda.
tem o Douglas Dantas, já falando de ídolo. Quem foi sua inspiração no mundo musical para que você virasse esse cantor fenomenal? O que você escutava? O que te influenciou? A gente falou do Mohammed, mas no mundo da música mesmo. Música, tudo. Eu nasci em Londres, então, nascer na Inglaterra, ser uma criança, as primeiras duas coisas que você ouvia de qualquer jeito era Beatles, Elvis Presley. Não tinha como, entendeu? É um pouco como quem nasceu aqui, que tem mais ou menos a minha idade, a idade do Gino. Fui jogar bola, qual é a referência? Pelé. Entendeu? Pelé é equivalente dos Beatles, né? Entendeu? Então não tinha como não crescer ouvindo Beatles, Elvis. Depois um monte de coisa, depois obviamente crescendo, sei lá, as coisas que se chamavam na Inglaterra de New Wave, né? Sim. Dos anos 80, então, né? E depois, quando você começa a gostar de música, você, pelo menos eu, né? Acho todo mundo da minha época, você começa a buscar os artistas dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Você começa a ter, ou tentar ter uma cultura um pouco geral, né? Deixa eu perguntar, você sabe onde a gente está aqui, nesse momento, não? Eu sei. O pessoal acha que não sabe. Eu vi um lugar maravilhoso. É então, o seu estúdio? Vamos fazer uma viagem aí para vocês agora, que nós temos que, inclusive, continuar trabalhando. Vocês vão conhecer aqui o estúdio, onde a gente trabalha aqui tudo. O William vai levar vocês aqui para dentro do estúdio. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Esse estúdio é seu, Gino? Não, vou ficar não. Opa! Segura! Eu vou descer na frente e eu vou filmando vocês. Galera, então, fazendo um tour pelo estúdio, né? Conta mais, William, pra isso, gente. é o Tour Virtual agora. É o Tour Virtual no Ginos Studios. Ginos Studios, galera. Então aí que sai toda a baixaria, todo baixo, todo bombo, toda a corda sai desse lugar. E, claro, o vocal do William e as produções. Fala aí pra gente, Gino, o que é isso? Onde que estamos? Para o pessoal se localizar. Agora nós estamos descendo a escada rolante. Agora a gente vai entrar aqui, junto com o William. Força do Gino. Olha, galera. Tem Brunão aqui, ó. Aqui tá aqui. Olha que show de estúdio. O lendário Gino. Ô, Brunão! O lendário DJ Bruno Martins. Prazer, meu bom. Que dia que você vai dar entrevista aqui pra gente falar aí sobre todo esse sucesso que você tá fazendo, meu bom? Vamos nessa, só marcar. Vamos sim. Vocês estão trabalhando mesmo uma quarta-feira braba? Estamos trabalhando aqui agora. E então aqui, vocês conhecerem aqui o estúdio aqui, isso aqui é a parte da mesa de som, né? Vamos. Ali é onde o William grava, vozes, levar vocês conhecerem lá dentro. Olha que massa, galera. Ó, oportunidade única. Chama a galera aí, deixa o like. Aqui está a minha coleção de guitarras aqui, que eu juntei ao longo desses anos todos aqui, né? Olha. Violões, guitarras, violões. Fino demais. E o que está acontecendo nesse momento? Qual processo vocês estão agora? Colocar a gente não pode contar o que está acontecendo aqui agora. Mas a gente parou o que estava fazendo para poder dar essa entrevista para você. O nosso atraso justamente por causa disso, é que a gente quis dar uma satisfação, mostrar o porquê que a gente está aqui agulhado aqui nesse processo. Isso. Então, e daí que também que sai, daí que saiu o remix do Bruno para Lady Gaga? Isso, exatamente, daqui mesmo. Always on the Run saiu daí também. Também, saiu daqui. E as coisas que vão vir aí, galera, então fiquem atentos, que eles estão trabalhando bastante, dando essa atenção para vocês e, claro, presenteando em breve. Então, tá perdoado o atrasinho e, claro, a gente também tem que liberar vocês, né, para poder mostrar alguma coisa ainda esse ano para vocês. Isso. Mas a gente só fica dando entrevista. Mas hoje, Gino e William, eu queria aproveitar que você já está numa acústica boa.
será que tem como dar uma palhinha pra gente de uns sucessos da Boiú? Que a acústica acho que vai ajudar bastante. O Gino libera, o William também libera? Faz Got to Love que eu faço a voz da Alexa. Só o William Roma. Please don't go. Don't go. Don't go away. Please don't go. Vai, William Roma. Don't go. Estamos lançando esse novo artista. Daqui, a surpresa é essa. É mentira. Mas, ô William, já te liberando e aproveitando a acústica, estão Obrigado. pedindo Gisela, minha avó. Tem como para fechar? Gisela, minha avó? Ou, no caso, Então, looking at my girl in the eyes. Gisele, minha avó. Gisele, minha avó. De novo. I don't know the way that you feel. O Bruno é minha avó. O Bruno é minha avó. Mas é isso, gente. Então, vamos deixar a galera trabalhar em estúdio. Time is money. Muita coisa vindo. E quem sabe seja a primeira live de várias. Agradecer o William, o Gino, o William Roma também por essa oportunidade. Lembrando que sábado temos entrevista aí com Japa, contando sobre esse novo projeto. Bruno também, acredito que ele esteja ouvindo, está convidado já. Eu queria convidar ele, na verdade, já quem sou eu, para fazer parte. Mediante um bom cachê, a gente libera ele. Aí tá difícil. Pode pagar em orações? Se puder, bem. Mas é isso, não deu para ler todas as participações. Galera, bom trabalho para vocês, tá? Agradecer essa atenção, volte mais vezes. E William Roma, leia aqui. E o William também, se puder, e Gino tiver o tempinho para sentir o amor pelos fãs, por vocês. E o William, olha também as cidades lá. E se você tem sugestão de cidades para WI ou contatos, passa para o William Roma, que ele está agarrado, buscando esses shows. Só lembrando a galera aqui, dia 20 a gente está em São Paulo, no Charles, dia 21 nós estamos em Ribeirão Preto, dia 25 estamos em Santos, dia 3 de fevereiro em Sorocaba, dia 11 em Brasília, 18 em Jundiaí e dia 4 de março em Niterói. Ô, memória boa, é isso, cabeça boa. Então, Minas também tem nesse ano, tem? Para os estados que tem nesse ano? Só os estados? Dia 20 de maio nós vamos estar em Contagem. Aí, galera de BH e região, ó, galera de Minas, vai se preparando. Então é isso, essa foi a entrevista aí com o pessoal do W, tá aí no trabalho, tá aí em estúdio, demorou um pouquinho, porque tá trabalhando, vai ter que ir mais cedo também um pouquinho, porque vai continuar trabalhando. Abração a todos. William, Gino, William e Bruno, abração para vocês, bom trabalho, e a gente segue por aqui, tá? Valeu! Obrigado! Valeu, tchau, tchau!